Agora com a gente, doutor Aramis Pedro Teixeira, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Semana passada o nosso assunto foi esclerose múltipla, né? Na sequência, que a gente só lembrar o que a esclerose múltipla é. Esclerose múltipla era aquela doença que atacam os nervos, né? Principalmente a bainha dos nervos, de forma difusa e pode levar a óbito, né? E pode levar a paralisias episódicas. Ou seja, por partes. A pessoa vai perdendo movimento, recupera, são remissões, né? Então, são crises e remissões. E não tem cura. Não tem cura, tem tratamento, tá? E ela acontece geralmente na idade mais jovem, né? Ok. Agora, de hoje, que é amniotrófica. Isso. Na sequência, quais são? São as duas principais doenças. Desmineralizantes, ou seja, que perdem a mielina, tá? A capa do nervo. Ok. Então, você perdendo a capa do nervo, eu expliquei que ela não conduz direito à inervação e leva a paralisias ou amitrofias. O que seria amitrofias? Elas seriam atrofia. Atrofia significa encolhimento, atrofia significa assim, começar a afinar o braço, afinar os dedos, afinar as pernas, né? Causar fraqueza. Aquele exame que a gente fez aquele dia com o aparelho que o doutor trouxe aqui, Isso, serve para isso. Serve para isso, que mede a variação do nervo, ali, não sei. A eletroneuromiografia mede o quê? A velocidade do nervo, a amplitude dele, ou seja, a força do nervo, né? E a área, mede várias coisas. Então, a partir desse exame, você consegue diagnosticar se a doença é desmineralizante ou não. Se ela perdeu a capa do nervo ou não. Então, as duas doenças mais comuns desmineralizantes são a esclerose múltipla, que a gente falou semana passada, e a esclerose lateral amniotrófica. O que quer dizer esse lateral amniotrófica? Significa a parte da medula onde ele ataca. É a parte lateral ali, a parte do corno anterior também, da medula. Então ele pega uma região, eu até trouxe um atlas. Vamos mostrar, pra gente não ficar meio direito, né? Pra não ficar meio perdido assim. Eu trouxe em tamanho real. Isso é uma foto de um cadáver, uma foto ilustrativa de um livro onde nós, quando formamos medicina, a gente estuda. Então aqui você vê o cérebro. Não sei se consegue notar bem, né? Tá? Então aqui o cérebro, aqui fica todo o conjunto, né? O cérebro, a medula. A medula é esse do ladinho da coluna aqui, esse gominho que parece um dedinho, esse né? aqui, ó. Isso aqui é a medula, ó. Na frente dela, você tem o quê? A coluna vertebral. Aí a língua, né? Ó, o nariz, tá? E o cérebro em cima. Então, você veja que o cérebro, ele está em contato direto com o prolongamento do cérebro aqui, que é a medula. A esclerose lateral amiotrófica, ele pega essa parte do corno anterior da medula aqui, ó. Essa parte aqui. Que fica ligada com a coluna. Que fica ligado, isso mesmo, com todos os nervos. Todos os nervos, né? A coluna está aqui. Então, esse aqui é o cordão central que leva a informação do cérebro para os nervos periféricos. Entendeu? Então, se você tem um problema aqui, daqui para baixo não vai conduzir eletricidade direito. E aí que vai vindo as paralisias, né? Então, geralmente, essa doença, ela comete de 40 a 60 anos, nessa faixa etária, né? Aí, principalmente em homens, nesse caso, e não em mulheres, é o homem que mais são acometidos. Mas por que será mais homem? É uma característica da doença. Não tem assim, na verdade é uma doença hereditária, uma doença genética, né? Só 10% é familiar. Né? Então, assim, o grupo, eu tenho pacientes que têm uma família inteira, irmão, irmã, tudo. Né? Mas isso é mais raro, né? Mas pode acontecer. E quando é familiar, ela geralmente é mais benigna. E hoje em dia, com os nossos recursos medicamentosos, existem remédios, entre eles um remédio que se chama Riluzol, tá? Que antigamente ele era caríssimo, tal, mas hoje o governo dá isso aí, a 9ª Regional de Saúde aqui fornece gratuitamente, uma vez diagnosticado essa doença, o paciente tem direito ao uso do remédio que prolonga a vida da pessoa por muitos e muitos anos. E se for essa forma mais leve, ele vive normal, sem problema nenhum. Tá? Então, antigamente, era uma doença que a pessoa morria em 5 anos, era a estimativa de vida dela. Às vezes até antes. Mas isso depende do grau do tempo que ela descobriu? Ou seja, quais são os sintomas dessa? É o mesmo do que a gente comentou semana passada? Um pouco diferente. É um pouquinho diferente. Esse ataca, o da semana passada, a generalizada, né, a esclerose múltipla, ela ataca muito a visão, né, ela ataca os membros, ataca a urina, né? Essa não, essa ataca mais os músculos da perna, por exemplo, os músculos do braço. E sente dor? A pessoa sente dor? Às vezes sente. E outra característica da doença é que ela ataca a língua. A pessoa tem uma dificuldade para deglutir,
ela tem uma dificuldade gravíssima de ingerir o alimento. Às vezes tem que fazer até perfurar o estômago, né, e colocar uma sonda para alimentar, fazer uma jejunostomia, que a gente chama. E outra característica da doença é porque ela, nas formas mais graves, ela ataca a respiração. É por isso que o paciente acaba morrendo por dificuldade respiratória. Agora, só para a gente lembrar, doutor Aramis, eu lembro que semana passada o doutor comentou que é o nosso próprio corpo, basicamente assim, o nosso exército que se volta contra a gente nessa questão. É a mesma situação aí? É, mais ou menos. Na esclerose múltipla, o nosso corpo, né, as células de defesa, no caso o anticorpo, existe uma reação, antígeno-anticorpo, tá? É uma reação autoimune. Então, as nossas células são consideradas, as nossas células normais, vamos dizer, são consideradas inimigas. E nós mesmos atacamos nossas células. Aí acaba desmineralizando o nervo, acaba atacando essa bainha do nervo e gerando um nervo desencapado, vamos dizer, vamos falar no popular. E aí que vem a doença, a esclerose múltipla. Essa tem a mesma função, a fisiologia, mas ela ataca órgãos diferentes e locais diferentes. Aquela ataca mais o cérebro em si. Todo o cérebro. Essa ataca mais a medula. A medula. O corno anterior da medula. E o tratamento da doença é bem diferente. E qual seria esse tratamento? Com medicações, né? Naquele eram internamentos com remédios e injeções, principalmente interferon, que eu comentei, o beta-interferon e o alfa-interferon. E essa aqui não, essa é mais com o Riluzol, que é um comprimido que você toma 2 vezes ao dia, sem problemas. E se você diagnostica rapidamente essa doença, o prognóstico dela ele é muito melhor, sabe? Porque a pessoa tem uma vida normal sem essa evolução. Se você pega já o paciente com um diagnóstico demorado ou numa fase avançada, aí é mais problemático. Essa que o doutor falou que vem de família, a pessoa nasce já com essa doença ou não? Não, ela nasce com essa tendência genética. Por exemplo, o gene dela é propício a ter a ela, mas ele vai manifestá-la por 40 anos. Então, assim, ele nasceu uma criança normal, viveu toda uma vida praticamente, né, meia vida dele. Aí quando começa com uns 38 anos, 40, 50 anos é que começam os sintomas. Sintomas digestivos, sintomas na língua, né? São como se fossem formigações, assim, sabe? Que dá na pele e parecendo minhoquinhas caminhando embaixo da pele. Do músculo. Olha só. Que joia, olha só, muita informação. Quero agradecer ao doutor Aramis pela presença hoje e lembrá-lo sempre que as pessoas elogiam sempre o nosso quadro de saúde, sempre traz muita informação. Tenho certeza que o pessoal em casa para nessa hora para acompanhar esse quadro, que sempre tem muita informação. E não esquecendo que você pode mandar sua pergunta pra gente. E não quero esquecer também de falar o seguinte, que ele tem novidades pra gente, né, isso, doutor Aramis? Conta pra todo mundo, conta pra nós, tem que contar pra todo mundo. Então, aí nós vamos para um congresso final do mês, né? E é o Congresso Nacional, onde a gente vai ser homenageado lá. E na volta do congresso eu vou trazer muitas novidades, inclusive DVDs e tudo, para mostrar para vocês como é uma cirurgia. Vídeos, imagens, né? Bem bacana. E aí a próxima a gente vai falar em julho. Na próxima vez. Que nós vamos aí também num congresso na Argentina, né? Fazer parte. Eu fui, graças assim, fui muita sorte, né? E um pouco de competência, segundo a pessoa que me prestigiou. Falou que dentre essas pessoas, só 50 do Brasil foram escolhidas e eu fui um deles para prestigiá-los. Que joia, a gente fica feliz, meus parabéns. Obrigado. Bacana, é importante a gente ter profissionais assim tão pertinho da gente. Sucesso, Deus abençoe bastante. Feliz Páscoa, né? Até semana que vem. Para nós todos. Amém, obrigada. Agora a gente vai lembrar você da Chili Bean.